Boa noite, eu vim apresentar aqui a solução que a gente encontrou para um problema de cibersegurança, que é o nosso projeto que eu nomeei de Secure Commerce. Ele é um projeto que visa proteção para pequenos comércios que normalmente não têm uma infraestrutura tão robusta para lidar com apagões. Então, quando esse tipo de apagão acontece com empresa pequena, com empresa grande, eles têm várias formas de proteção para o seu próprio sistema. A maioria das empresas pequenas não tem. Então, quando tem, por exemplo, uma falta de energia do nada, uma tempestade, caiu a luz, eles têm alguns desses aspectos aqui, que é um shutdown abrupto, os computadores desligam sem fazer um backup, sem conseguir salvar algum tipo de informação, eles reinicializam com configurações padrões e tudo mais que são mais vulneráveis. A janela de vulnerabilidade é maior quando tem uma queda de energia. E muitas vezes, a maioria, na verdade, das empresas pequenas não tem um monitoramento. Então, eu fiz uma pesquisa sobre pequenos e médios comércios que perderam muito dinheiro durante a instabilidade, esse coisa do tipo, e a propósito da nossa solução é desenvolver um sistema que é como se fosse um escudo automático que funciona para pequenos comércios. Então, ele não tem uma capacidade tão grande de processar tantos dados, mas ele faz uma série de defesas que vão ajudar a combater isso. Como, por exemplo, que todos os dados dele são protegidos por uma hash, ele faz um backup automático e criptografa todas as operações que são consideradas importantes, então todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sai, todo o registro, todo o cadastro. E ele é um sistema que tem um health check, né, que é o sistema monitora constantemente a sua própria saúde. Ele também tem a segunda parte, que durante um ataque ele verifica automaticamente se algum dado teve algum tipo de alteração. Pode ser tanto maliciosamente quanto um arquivo corrompido, coisas do tipo. E ele coloca tudo isso em quarentena. E ele então também consegue identificar padrões suspeitos e se os backups foram corrompidos, como eu já falei antes. Ele remove automaticamente os dados e restaura as informações a partir do último backup seguro que ele teve. Então, o ideal seria colocar todos os dados dependente do que fosse de quarentena, mas isso também abre brecha para outros ataques que funcionam desse jeito. Como ela funciona na prática? Aqui eu fiz mais ou menos um script de o que poderia ter acontecido. Então, o farmacêutico registrou uma venda, o sistema automaticamente vai criar uma hash, um selo de segurança para essa venda, e o backup é feito no momento que ele subiu. Então, subiu para o seu banco de dados, ele já fez um backup. A energia cai e o sistema desliga abruptamente sem ter o tempo de salvar, mas como você, na hora do registro da compra, subiu uma informação, ela já foi para o banco de dados, enquanto os dados que ficaram na memória do disco são alguns dados residuais que o atacante pode usar essa instabilidade para tentar invadir, que é justamente o próximo setor, que é durante um apagão. Ele injeta dados, corrompe informações e tenta roubar dados de clientes. Então, quando a energia volta, o sistema detecta que foi religado após uma falha abrupta, então a pessoa não foi lá e desligou a máquina, o sistema, enfim. Ele verifica os selos de segurança e identifica que alguns dados dele foram alterados, não bate com o antigo backup que ele tem. Então, ele remove essas informações e restaura os dados do último backup. E aí isso eu tenho um tempinho, né, de verificação, depois principalmente de um apagão, e tem 30 segundos aí, que foi um valor que eu estipulei, que é um valor médio, porque não são tantos. Então, tá aqui o código que eu fiz para isso. Infelizmente, eu achei que fosse precisar criar um código de defesa, então eu fiz o que eu conseguia. Ficou, tipo, bem feio, mas eu ainda não sabia que era só. Eu achei que tivesse que fazer, eu não sabia que era somente fazer a documentação. Então eu fiz aqui todo o Secure Commerce, o Detector, que é para fazer a análise e a remoção dos dados maliciosos, um banquinho de dados com um port do SQLite, o ES e o Datetime. E aí aqui um teste demonstrativo que eu fiz, porque esse Secure Commerce, tecnicamente, eu precisaria de um front para rodar ele, para conectar com o banco de dados. Então eu fiz um teste demonstrativo, que eu vou rodar aqui.